Olá pessoal, boa noite, paz profunda, tudo bem com vocês? Começando então mais uma live nossa. Hoje vamos conversar e vamos orar também aos senhores Exus. Boa noite, conversar um pouquinho sobre Exu. Você que está chegando agora, gruda o dedinho nesse coraçãozinho aí. Olá Carolas, boa noite. Olá Fernanda, boa noite. Nalva, paz profunda, tudo bom? O Instagram falar que a gente é legal. Olá Liliane, boa noite. Olá Júnior, boa noite. E assim essa live também chegar a outras pessoas. A gente está aí de recesso, né? Um falso recesso. Mas amanhã a gente já está com live também no canal às 9h30 da manhã, tá bom? Na próxima semana, voltando com os atendimentos, o pessoal aí já vai entrar em contato para a gente já estar organizando a agenda para a próxima semana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, pessoal, sobre Exu. Um bate-papo aqui sobre Exu dentro de uma visão da espiritualidade universalista. E aí eu vou explicar para vocês o que é isso, né? Falar de Exu dentro de uma espiritualidade universalista. Não falar de Exu dentro de uma visão de religião. Eu não posso falar de Exu dentro de uma visão de religião, porque eu não tenho religião nenhuma. Então não tem como eu falar dentro de Exu dentro do processo religioso, embora passei aí por religiões, né, que cultuam a Exu. E a gente está fazendo aqui, desmistificando um pouquinho aqui, né, sobre... Você está lá em Portugal, né, vai ficar gravada, aí você pode assistir depois, tá? Desmistificando um pouquinho sobre esse guia espiritual Exu. Olha a palavra que eu usei, guia espiritual, porque é isso que Exu é. Exu é um grande guia espiritual. E como guia espiritual, Exu está aí nessa jornada para estar nos auxiliando. Exu é o Senhor dos caminhos, é aquele que tem o poder de abrir e fechar caminhos também. Falar de mistério Exu é muita informação e é muita coisa. Então a gente vai manter aqui dentro da simplicidade e que isso possa trazer algum conhecimento para você, né? É bem interessante a minha história para falar sobre Exu. Por quê? Porque nunca na minha vida eu poderia imaginar, jamais, que eu estaria falando com pessoas falando bem de Exu. Porque eu sou de uma religião aonde, né, meu passado, né, eu cresci dentro de uma religião, dentro da religião protestante, né, já contei essa historinha aí um pouquinho. Quem não sabe, eu era aquele garoto prodígio dentro da igreja, então pregava, cantava, pregava nas ruas, né? Fazia evangelismo de ruas, então eu era tido como o pré-adolescente prodígio na minha época. Então estava sempre envolvido na igreja, em pregações, era convidado para outras igrejas e todas essas coisas, cantando, pregando, aquela coisa toda, expulsando demônios, né? E eu jamais poderia imaginar que um dia na minha vida eu estaria aqui falando sobre isso, vamos fazer uma oração aos senhores Exu, falando de Exu. Por quê? Porque eu vim de um lugar... Pois é, Fernando, isso é só o resumo da história. Eu vim de um lugar aonde falava que Exu era o demônio. Eu vim de um lugar onde eu presenciei, desde a infância, manifestações de pessoas se contorcendo. Eu sou Exu Tranca-Rua. Se contorcendo e falando que era Exu. E aí, como é que fica isso? Aí eu saio desse lugar e hoje eu estou aqui, falando, oração, acendendo velhinha para Exu, né? Como que fica isso? Que manifestações são essas dentro da igreja, né? A gente precisa entender uma coisa, né, gente? Exu
só faz o bem. E Exu está nas igrejas. Mas Exu não está nas igrejas se torcendo todo, se contorcendo, fazendo amarração, fazendo coisas ruins, não. Né? Como é dizer isso? Não. Como são os guardiões, eles também ajudam nos trabalhos das igrejas. Eles também ajudam na limpeza das igrejas. Então Exu está nas igrejas, Exu está nos centros, no centro espírita, Exu está no centro de Umbanda, Exu está em todas as religiões, porque eles trabalham muito com a energia densa, por isso que falam que são os guardiões, eles estão nas portas dos templos, né? E quando a gente fala desse mistério de Exu, o grande guardião da humanidade, os grandes guias da humanidade, é justamente isso. Exu, você falar mal, aquilo que eu falei lá da igreja, que a gente ficava falando, que Exu, né, lá só falava de dois, né, Zé Pilintra e Tranca-Rua, que Zé Pilintra nem está dentro desse mistério, mas vamos focar nisso aqui. Tranca-Rua, né, só falava muito Tranca-Rua, Tranca-Rua, Tranca-Rua das almas, como se fosse uma coisa. Exu não está nem aí para isso, estavam lá falando mal, tudo, e Exu estava continuando trabalhando, porque isso é a questão da ignorância das pessoas. E aí é bem curioso também que a gente fala assim, Exu é guia de Umbanda, Exu é do Candomblé. Isso também é outro termo que eu não gosto dele, porque eu nada contra a Umbanda, nada contra o Candomblé, tá? Como eu falei, eu não tenho religião nenhuma, mas porque eu não gosto desse termo? Porque os guias, eles não são de religião nenhuma. Jesus não é do cristianismo, Buda não é do budismo, Mãe Maria não é do catolicismo, Arcanjo Miguel não é do cristianismo, né? Mãe Kuan-Yin não é dos orientais. Então, os guias espirituais, eles não são de religião. Então, quando fala assim, guia de Umbanda, guia do Candomblé, não. O guia é seu. A partir do momento que você decide se conectar com ele, o guia é seu. Então, é uma forma muito ruim de se colocar, porque a gente traz para a ideia da gente que Exu é aquilo que está na Umbanda. Exu é aquilo que está na Quimbanda. Exu é aquilo que está no Candomblé. Não, Exu é o guia da humanidade. Exu não tem religião, assim como Jesus não tem religião, né? Tem religiões que gostam de pegar Jesus e falar o que Jesus falou, sendo que Jesus nem falou. Colocar palavras aí na boca de Jesus. Então Exu não é de religião. As religiões, elas se construíram, né, em volta dos guias. Gosto, não estou desfazendo a religião, viu gente? Eu gosto do material da religião, estudo muita coisa da religião, né? Aprendi muito com a religião, aprendo muito com a religião, não estou desfazendo isso, não. Gosto, viu? Gosto muito, mas a gente precisa estar peneirando essas coisas, porque aí quando a gente fica nessa, né? É o que todo mundo tem informação. Exu é da Umbanda, Exu é do Candomblé. Então é a visão que as pessoas começam a ter. E agora eu quero que você tire essa visão. Exu, ele é um guia espiritual, um mentor de luz, que é seu, não é da religião nenhuma. Outra coisa também que a gente vê muito aí, dentro até do processo religioso, Exu vai ficar bravo com você se você não cuidar de Exu. Gente, Exu precisa de cuidado? Me fala aí. Um guia espiritual precisa de cuidado? Um guia espiritual precisa de alguma paparicação nossa? Não faz sentido, né? Então esse guia espiritual está num nível bem inferior. Então isso também é um conhecimento dentro da religião. Você tem que cuidar, né? Você tem que cuidar, porque senão o seu Exu vai ficar bravo com você. Senão o seu Exu, você tem que cuidar. Não, isso é um conhecimento de religião para que se estabeleça um culto. A gente tem que entender uma coisa. Exu é um guia espiritual que está no nível mais elevado do que o nosso, né? E que essa coisa de ficar bravo, de minha pombagira ficou magoada comigo. Tem hora que a voz fica diferente, né, gente? Tá acontecendo isso no Instagram, não é só comigo,
com outras contas também. Eu assisti live de amigos meus e tem hora que a voz muda. De fato, a hora que fica uma voz meio, né? É algum probleminha dentro do próprio Instagram. Eu estou vendo isso acontecer com mais gente também. Então, se a voz mudar aí, releve, porque isso é do Instagram, viu? Então, essa coisa, né, do Exu ficar com ciúmes, do Exu ficar bravo, isso tudo é sentimentos nossos. Exu não tem isso, Pombagira não tem nada disso. Olha a visão que eu estou trazendo para vocês de enxergar Exu como um guia espiritual, como um mentor espiritual. Sair desse lugar mais humano. Por que Exu é colocado num lugar muito de humano? Porque Exu, né, Exu é um guia muito próximo da gente. Inclusive, Exu trabalha muito com os guias de energia mais sutil. O que eu sempre explico, né, lá nos meus cursos, tudo isso, que Mãe Kuan-Yin tem Exu que trabalha com ela, Arcanjo Miguel tem Exu que trabalha com ele, e o Mestre Jesus tem, aí, né, determinadas pessoas de certas religiões, se escutarem isso, vão ficar doidas, né? Vão querer assim, isso aqui vai virar vídeo que vai virar discussão. Mas Mestre Jesus tem Exu que trabalha com ele também. Todo guia espiritual, todo mentor espiritual tem Exu trabalhando com ele. Todo, não existe um. Então você vai orar para Mãe Maria. Mãe Maria tem, inclusive Mãe Maria tem uma classe de pombagiras que atua com Mãe Maria. Mas por que esses guias, por que esses mentores, eles precisam de Exu? Por que esses guias, esses mentores, eles, pombagira, precisam de Exu? Vou entender isso aí. A gente fala de frequência, né? Então, vou melhorar a sua frequência, né? Noêmio, interessante. Pessoal, pode colocar comentários aqui, perguntas, não vai ser julgado não, tá? Sinta-se livre para se expressar sem julgamento, até porque é um assunto que realmente eu sei que gera muita coisa na gente, por coisas que a gente vê na própria internet, por coisas, como eu falei, se você é de um lar cristão como eu sou, né, desde a infância, então fique tranquilo, você não vai ser julgado para expressar o que você sente, o que você pensa não, tá? A Noêmia falou assim, já gosto e respeito as senhoras pombagiras, mas os Exus eu ainda fico meio assim, fico com medo. Então, mas são tudo a mesma frequência, né, Noêmia? Aí que eu também não consigo nem entender. Porque entender, né, esse seu medo, porque Exu e pombagira, né, claro, frequências diferentes no sentido um polo positivo e um polo negativo, uma energia, a gente pode dizer uma energia yang, uma energia yin, né, a gente pode dizer isso, mas são mesmo polaridades de trabalho. Então esse medo seu tem que olhar por quê, né? Então assim, quando a gente fala Jesus não é o Exu, porque eu aprendi no livro do Gasparetto que Exu é mente, o mensageiro. Não, mas aqui a gente não está falando que Jesus é Exu, não. Liga aqui no que o tio está falando. A gente está falando que Jesus não é Exu. A gente está falando que Jesus também trabalha com Exu, Mãe Maria trabalha com Exu e outros mestres de frequência mais sutil trabalham com Exu. Por quê? Vamos voltar aqui. A gente fala de frequência vibracional. O plano espiritual, por isso que fala muito, gente, vamos mudar a nossa frequência, vamos elevar a nossa frequência. Por que fala sobre isso, né? Mudança de frequência, elevar a frequência, para que a gente possa alcançar níveis mais sutis e assim se conectar com guias espirituais mais sutis, certo? Então os guias espirituais mais sutis, eles estão numa frequência mais sutil. Determinadas coisas eles não conseguem fazer, não conseguem alcançar, não conseguem trabalhar. Por causa de quê? Por causa de frequência. E aí o que o guia tem que fazer? O guia tem que usar
tem que trabalhar, né? O guia precisa de uma energia mais próxima, de uma frequência mais densa para poder trabalhar. E aí o que o guia faz? Vamos nos conectar, vamos pedir auxílio aos Exus, porque os Exus, eles conseguem ir acessar frequências mais densas, frequências mais pesadas. Eles conseguem entrar nesses lugares e fazer resgates e fazer limpezas a comando dos guias superiores. Gente, no centro, os próprios arcturianos, que é de uma frequência muito sutil, arcturiano é uma frequência muito sutil, né? A gente passou o ano de 2023 aí praticamente todo fazendo vários trabalhos com os arcturianos. Os arcturianos trabalham com Exus. Uma vez eu estava numa gira de Exu e Pombagira, e estava lotado de arcturiano lá, né? Eu vi isso por causa justamente disso. O trabalho espiritual, gente, ele é todo organizadinho, ele tem toda uma hierarquia. Então tem coisas, né? Coisas umbralinas mesmo, coisa de umbral mesmo, coisa pesada, que um guia espiritual de uma energia mais sutil, ele vai ajudar, ele vai auxiliar. É importante, é de extrema importância a energia desse guia espiritual mais sutil, mas também é importante ali ele ter uma limitação e precisa de uma energia mais densa para ir trabalhar e fazer. Então aí que entra os Exus. Então os Exus, eles são os grandes guardiões, os grandes faxineiros da humanidade. São eles mesmos que vão lá mexer com a coisa grossa, com a coisa pesada, com a coisa densa, né? Eu tinha medo dos Exus e entendi o que eles eram, graças a você com suas lives e cursos. E peço abertura de caminhos para Exus e eles ajudam mesmo. É isso aí. Abertura de caminho, Exu ajuda, Exu auxilia, Exu é o Senhor do caminho. Exus e Pombagiras são essenciais para transitar em lugares que outros guias não conseguem. Justamente isso. Então, às vezes a pessoa ela está se conectando com a Mãe Maria, né? Está orando com a Mãe Maria. Aí você fala de Exu para a pessoa até fica com medo. A pessoa, não quero saber disso, isso é coisa ruim, isso é coisa pesada. Mas está orando para a Mãe Maria, mas Mãe Maria tem lá, ó, a egrégora de Exu dela pronta para te auxiliar, né? As pombagiras nazarenas são as pombagiras que trabalham com Mãe Maria, por exemplo, pronto para estar auxiliando. Ah, mas eu entrei no Google e aí eu vi lá, entrei no Instagram aqui e eu vi uma pessoa falando que faz amarração com Exu. Eu vi uma pessoa falando que faz destruir o rival com Exu, faz amarração. Normalmente a amarração é mais com pombagira, né? Mas fechar caminhos com Exu, destruir rival com Exu. E essas coisas aí, como que explica isso? Então vamos lá. A gente precisa entender que o reino espiritual, ele não tem só força de luz, ele tem força também enganadoras, né? E uma da função das trevas é justamente o enganar, é o mentir. Então, quando a pessoa fala assim, vou procurar fulano de tal, porque fulano de tal faz amarração, né? Faz aí amarração com Exu tal, fechar caminhos com Exu tal, né? Isso aí, fulano de tal trabalha com isso. Mas só que fulano de tal não está acessando a frequência de luz de Exu, não. E muitas das vezes, fulano de tal, que faz esse tipo de trabalho, muitas das vezes não, quando faz esse trabalho, está conectado com uma frequência inferior, com espíritos de baixa frequência, com espíritos de frequência não luz. E aí fica usando o nome desses guias, defamando esses guias. Então por isso também que tem essa coisa contra Exu, porque é como se Exu fizesse o mal, e Exu não faz mal. Na verdade, são guias inferiores que estão ali pronto para acessar a energia usando.
Uma vez aqui no Instagram eu vi uma pessoa, eu até publiquei isso no nosso curso fechado, não lembro qual curso, eu vi uma pessoa fazendo amarração em nome dos arcanjos, né? Arcanjo faz amarração, gente? Arcanjo Miguel faz amarração? Claro que não, né? Imagina, vou pedir Arcanjo Miguel para fazer amarração para mim, vou pedir Arcanjo Miguel para destruir rival para mim? Claro que não faz, né? Mas a pessoa, ela acredita que faz e na verdade ela vai fazer esse trabalho, mas ela está fazendo usando o que está ali sintonizando com ela são espíritos inferiores. A mesma coisa também, eu já vi uma pessoa bem famosinha falando que faz adoçamento com mãe Kuan-Yin, né? Vou adoçar com mãe Kuan-Yin. Quem aqui conhece mãe Kuan-Yin? Que é uma energia muito sutil, de puro amor, e que justamente trabalha o amor, mas não esse amor aí de adoçamento, amarração, essas coisas. E quando a pessoa vai lá fazer esse trabalho se conectando, a pessoa pode estar até achando que ela está se conectando com mãe Kuan-Yin, mas ela não está se conectando com mãe Kuan-Yin, ela está se conectando com espírito de baixa frequência, de baixo padrão vibracional. Então a gente tem que parar com esse pré-conceito, um conceito sem estudo, um conceito sem conhecimento, porque às vezes você deixa de ter aí uma força para te auxiliar nos seus caminhos, uma força para te amparar nos seus caminhos, e você está deixando de usufruir de toda essa energia justamente por causa de um preconceito. E esse caso aí das igrejas que eu falei, que eu dei o exemplo, que eu vim de uma igreja, né? Cresci nesse meio e vivenciei esse meio todo, e lá na igreja tinha essas manifestações, já vi Exu Caveira torcendo a pessoa toda, eu sou Exu Caveira, pegando assim com as garras, né? Na época era até parente meu, incorporou lá, fui fazendo assim com as garras, torcendo, falando que era Exu Caveira, sendo que Exu Caveira é maior gente boa, e esses nomes de Exu também, eles têm um porquê e um pra quê, isso tudo a gente ensina no curso, né? O significado desses nomes, tudo isso, a gente falou, teve o de Pombagira agora, Pombagira das almas, Pombagira do cemitério, tudo isso a gente explicou lá no curso. E quem é essa pessoa então que estava manifestada aí com Exu Caveira? Isso não é Exu Caveira, Exu Caveira não faz isso. Muito pelo contrário, Exu Caveira iria ajudar a pessoa a não entrar nessa situação, a não ficar desse jeito. Isso são espíritos inferiores. A esses espíritos inferiores, eles carregam o nome de Exu. Gente, as pessoas fazem guerra usando o nome de Deus, não é verdade? A gente vê as pessoas fazendo guerra, fazendo destruição aí em nome de Deus. Às vezes a gente vê as pessoas ofendendo as outras, não respeitando as outras, maltratando as outras, matando as outras, matando fisicamente, matando verbalmente em nome de Deus. Então, as coisas, né? As pessoas pegam e elas manipulam de acordo com o seu bel prazer. Elas manipulam com a sua vontade e desejo. E acabou sobrando aí para o Exu, por ser guias espirituais muito próximos de nós, de uma frequência, claro, em uma outra vibração, mas muito semelhante à nossa, e acabou. Eu recebi um vídeo essa semana, estava tocando num barzinho, aí estava tocando um ponto de Pombagira. E aí nesse ponto de Pombagira, a mulher começou a incorporar no boteco. Isso é Pombagira, gente? É claro que não é. Isso aí é efeito cachaça, isso aí é uma mediunidade desajustada, é uma pessoa que talvez seja uma médium e tá com uma mediunidade desajustada mesmo, desequilibrada, e um espírito inferior encostou nela e ela aí começou a achar que era Pombagira. Então esses espíritos, eles são muito defamados, né, por muita coisa que a gente vai vendo por aí. Os guias superiores, ele consegue ir a qualquer lugar, mas a densidade não consegue perceber por causa da distância energética, justamente. Por isso tem a necessidade dessas hierarquias todas. Justamente.
Que conexão, estava pensando. Maria Padilha é pombagira? Sim, Maria Padilha é pombagira, né? Salve, dona Maria Padilha. Inclusive, a gente teve um curso agora, e nesse curso a gente explicou toda essa força, toda essa energia de pombagira, e você trazer pombagira para sua casa, né? Para sua vida, para os seus caminhos, como um guia espiritual. Não é essa coisa aí de pombagira, depois a gente pode fazer uma live conversando um pouquinho. Pombagira é vulgar, né? Isso aí, gente, tudo nada a ver, né? Não tem nada a ver com pombagira. Pelo contrário, pombagira vem trabalhar a sua cura emocional, a sua cura no amor, a sua cura nos relacionamentos. Pombagira ajuda no amor? Ajuda no amor, mas não é te ajudar no amor, eu quero aquela pessoa, a pombagira vai trazer aquela pessoa para mim. Não, ela vai te ajudar no amor, a abrir o seu coração para a expressão do amor. O que está impedindo para você de vivenciar o amor? É nesse sentido, tá? Que conexão, eu estava pensando nesses espíritos que enganam as pessoas e dizendo Exu. Pois é puro espírito de engano, tá? Tudo espírito de engano. Por isso que indiquei você para um adolescente que queria entender o mundo holístico, porque você é coerente naquilo que fala e ensina. Obrigado. Já vi gente dizendo que orava na igreja para a menina se apaixonar por ele. Boa colocação. É a Simone falando, já vi dizendo na igreja, né? Menina que orava pro rapaz se apaixonar por ele. Eu também já acompanhei isso na igreja, né? Fazendo ciclos de oração pro rapaz lá apaixonar para ela e vice-versa. Já vi isso muito na igreja também. Ou a mãe cismar que o rapazinho que frequenta a igreja é interessante para a filha dela e a mãe começa a fazer até jejum pro rapazinho olhar para a filha dela. Gente, isso é amarração, isso é adoçamento. Qual que é a diferença? E tá usando o templo sagrado, tá usando. Outra coisa também que a gente viu na igreja, que é, isso é fechar caminhos. Tinha um tiozinho que ele tinha um barzinho em frente à igreja. Em frente à igreja, sabe? E o bar desse tiozinho nem fazia zoeira. Era boteco, os caras ficavam lá bêbado, isso é óbvio. Mas não tinha música alta, nada, mas ficava lá na cachaçada. E o pessoal da igreja orava para aquele bar fechar, para aquele boteco fechar. Aí você já pensou, hoje, né, tendo mais conhecimento, e se aquilo ali, naquele momento, era a única forma daquele tiozinho comprar o remédio dele, de sustentar a sua família, né? Não estou falando que está certo ou errado o que for, mas e aí? Como é que fica isso? Aí junta várias pessoas orando para fechar em nome de Jesus o bar. Vocês entendem umas coisas assim? Isso é o que, gente? Fechar caminho. É que muitas vezes, é o que muita gente vai lá e faz, paga uma outra pessoa e pede para Exu fazer, né? E que não é Exu fazendo, não é Exu, é espírito inferior. E nessa hora aí, o nome de Jesus é válido? Então o nome de Jesus pode, né? O nome de Jesus, então você pode fazer amarração, o nome de Jesus. Você entende como é que as coisas são? Por falta de conhecimento, né? Legal isso aqui também, Eu já ouvi uma mãe dizer que orou tanto para o filho largar a namorada que acabou largando mesmo. Isso aí é bem legal, né? Bem legal que eu falo assim, a sua colocação. Isso acontece muito, muito, muito. Às vezes, a mãe cismar, né, que a nora não é interessante para o santo filho ungido do Senhor, e aí começa a orar para ter o rompimento, para ter o divórcio, para a coisa acabar, porque o filho merece coisa melhor. Olha que energia aí tá indo para esse relacionamento, olha que obra trevosa, entre aspas, né? Obra de macumba, porque macumba não significa isso, mas popularmente dizendo, olha que obra de macumba é isso aí. Uma oração de uma mãe
para que o relacionamento acabe, porque a outra pessoa, no ver dela, não presta. Mas se a pessoa não presta mesmo, mas se o filho tá, porque boa coisa também não deve ser, porque semelhante atrai semelhante, ou ainda que seja boa coisa, tem coisas aí no filho que ele acha interessante nessa relação. Então o que a gente faz num caso desse, a gente vê uma situação? A gente envia uma oração, uma energia que se cumpra o bem melhor para todos os envolvidos. Porque às vezes aquilo que a gente está achando que é o melhor para todos, não é. Então a gente envia que se cumpra o melhor para todos os envolvidos na situação. Porque a situação envolve mais pessoas. Às vezes envolve aí filhos, né? Aí às vezes envolve, enfim, várias outras coisas. Então tem que ter cuidado com isso. A amarração atrapalha a vida daquele que pede e na vida daquele que recebe. Porque atrasa a vida, falta dinheiro. Aí isso aí vira uma bagunça para ambos, né? Isso aí vira uma bagunça para a amarração, ela não é só para quem está recebendo, né? A amarração também ela acontece para quem está fazendo. Pessoal, então falando de Exu, falando de tudo isso, já aqui perto da hora da gente dormir, né? E é bom a gente ter a proteção de Exu na hora de dormir, para quando a gente está dormindo, ocorre o processo da gente sair do corpo, né? Ocorre o processo que a gente vai para outros lugares do astral, e aí a gente também tem que parar com esse papo de que eu saí do corpo, eu vou para um lugar de luz, nem sempre. Às vezes você vai para um lugar trevoso, porque é de acordo com a sua frequência. Vamos fazer uma oração aqui então. E aí nessa oração, você vai ver, você que está aí pela primeira vez, ou que tem o pé atrás com isso, você vai ver que essa oração é uma conexão com Exu. E você vai ver que só coisas boas serão ditas aqui, só coisas aí para abençoar. No momento algum a gente vai dizer coisas ruins aqui, tá bom? Então feche os teus olhos, conectado com a sua respiração. Faça uma respiração profunda. Vamos elevar nossa frequência, entrando numa frequência de gratidão. Comece a agradecer pelo seu dia. Comece a agradecer pela sua vida. Mas fale, use o poder da palavra. Obrigado, Divino Criador, pela minha vida. Obrigado por mais esse dia. Busque motivos para você agradecer, para elevar a sua frequência. A gente falou de frequência e conexão com o guia espiritual. Quando a gente agradece, a gente eleva a nossa frequência e facilita o acesso aos nossos guias e mentores espirituais. Mas minha vida não tem nada para agradecer. E está na frequência baixa mesmo. Está na frequência baixa, a coisa aí está séria, hein? Porque só de você estar vivo, você já tem o maior motivo para agradecer. Conectado à sua respiração. Enquanto essa oração ela for feita, enquanto eu estiver fazendo, os senhores Exus, toda a hierarquia de luz vai trabalhar te auxiliando, fazendo a limpeza necessária no seu mental, no seu emocional, na sua casa, na sua vida, abrindo seus caminhos
Sagrados Senhores Exus, conhecedores de incontáveis mistérios divinos, atuantes e executores da lei no polo negativo do nosso divino Criador, que mesmo sendo julgados pelos que não vos conhecem, não negais o vosso auxílio aos que são merecedores dele. Os senhores que não permitem que um espírito inocente desça até os vossos domínios, mas que também não permitem que um espírito devedor suba à luz. Com muita fé, respeito e pedindo-vos licença, clamamos pelo vosso auxílio divino. Vinde no socorro de cada um que aqui se encontra, libertando das amarras, dos grilhões, das correntes que nos aprisionam nas trevas da ignorância. Ensinai-nos a ir em busca de conhecimento, a ser mais humilde, mais caridosos, a ter mais compaixão. Não permitas que os desejos obsessivos nos arrastem para a escuridão. Ensina-nos o valor de perdoar e de pedir perdão. Fortalecei nossa fé, nossa coragem e o nosso amor pela vida. Curai os males que envolvem o nosso espírito, nossa matéria, nosso emocional, nosso mental e os nossos campos mediúnicos, vibratório e energético. Curai nossas dores, nossas amarguras, nossos rancores, todos os tormentos que escurecem a nossa alma. Guiai-nos pelos caminhos da alegria, da prosperidade, do saber, da fartura, do equilíbrio, da luz e da fé. Dai-nos o ensinamento de ter dignidade, respeito e amor por nós mesmos, pelos nossos irmãos, e que tenhamos responsabilidade pelos nossos atos. Sagrados Senhores Exus, eu vos clamo e vos peço que nos liberte da arrogância, da soberba, do egoísmo, do preconceito e de todo negativismo que invade os nossos pensamentos e sentimentos. Também para que desmancheis, quebreis e anuleis todas as magias negativas, demandas, feitiços, encantamentos, voodoos e pragas que nos forem enviados ou atraídos por nós nesta vida e de outras que já vivemos. E que os nossos caminhos sejam abertos para que possamos caminhar sob vossa proteção divina. Senhores e senhores Exus, dai-nos ensinamento de não infringir nem afrontar as leis divinas, para que assim possamos alegrar o nosso divino Criador com os nossos atos e não cair nas mãos da severa punição da lei. Dessa forma, quando cada um terminar a sua missão neste meio e fizer a passagem para o outro lado da vida, que sejamos amparados pela lei e não sob a pena dela, mas se por ignorância, faltas e falhas cometidas, chegar aos vossos domínios, que seja apenas uma descida e não uma queda,
para que assim, sob o amparo da lei, possamos alcançar a evolução necessária para trilhar novos caminhos em outro plano da vida e ocupar nosso grau a degrau perante o Criador de tudo e de todos. Sagrados e senhores Exus, eu vos clamo também que os senhores adentrem a nossa casa e recolham dela todos os espíritos que estejam precisando de socorro, todo espírito negativo, quiumba, egu, obsessor, enfermiço, trevosos, escurecidos, aqueles que se perderam por nossa causa e os que estão ligados a nós negativamente pelos fios invisíveis da vida. Curai, regenerai e encaminhai esses espíritos para os seus lugares de merecimento. Nós clamamos também que diluais o negativo dos nossos inimigos, que anule o ódio, os rancores, a inveja, as pragas rogadas, os ciúmes e as mágoas que sentem por nós. Ensinai-lhes o caminho da evolução, mas se eles não quiserem evoluir, então mostrai-lhes o peso da vossa lei e não permitais que eles os atinjam com suas maldades. Sagrados senhores Exus, te agradecemos respeitosamente e vos pedimos que abençoeis a nós, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, aquele que está precisando de prosperidade no trabalho, abre o caminho, aquele que está precisando de trabalho, abre o caminho. Pedimos perdão pela nossa ignorância perante vossos mistérios e que os senhores nos tragam saúde, vigor, juventude, equilíbrio, prosperidade, abundância, harmonia, amor, fé, sabedoria, e que por intermédio dos senhores e vossos mistérios divinos chegue a toda a humanidade a cura de que necessitamos neste momento, segundo o merecimento de cada um. Guardai nas vossas sagradas capas todas as vezes que acharem necessário, que assim seja. Salve sagrados senhores Exus, salve sagrados senhores Exus. Que Exu guarde os nossos caminhos, que Exu nos dê uma boa noite de sono. Que assim seja. Está feito, está feito, está feito. Pode abrir os teus olhos devagar, desconectando com aqui agora. Tá todo mundo bem? Viu a energia? O que nós falamos nessa oração aqui? Desejamos mal para alguém? Nos conectamos com alguma coisa ruim? Não foi nada disso, não é verdade? Uma oração toda baseada no amor, na proteção, na limpeza. É isso que é a energia de Exu. Não teve aqui nada de negatividade, nada de coisa ruim, pesada, não é? Porque Exu não é isso. Porque Exu não trabalha dessa forma. Porque Exu não trabalha com esse tipo de energia, né? E é isso, uma linda boa noite, uma noite linda para todos, tá? Fiquem atentos que durante os próximos dias vou trazer informações para vocês. A gente teve o curso agora de conexão com a Pombagira, e aí a gente entendeu tudo de Pombagira,
para que é o tal do cigarro? O que é o tal do leque? O que é o tal da bebida? Né? O que é essa coisa toda? Esses nomes? E como eu posso conectar com a minha pombagira? Como pode me ajudar? Então a gente teve esse curso agora. É de uma simplicidade, de uma riqueza muito profunda, né? É um curso com valor super acessível. E a gente vai ter aí nos próximos dias abrir para Exu, para você trazer essa energia de Exu. Não sou de religião nenhuma, eu também não sou de religião nenhuma, eu sou conectado com o meu Exu, né? Eu também não tenho religião nenhuma. Trazer para os seus caminhos, trazer para você a conexão com o seu Exu pessoal, entender a ação do Exu, né? A Simone participou do curso de Pombagira, e o de Exu vai ter mais conteúdo e mais coisas que a gente vai se aprofundar ali no mistério de Exu. Então fiquem atentos que em breve eu vou trazer informação. As aulas acontecem ao vivo, se não conseguir assistir ao vivo elas ficam gravadas, e um valor mega, ultra, super acessível, porque eu quero que você conheça essa energia e traga para os seus caminhos, tá? Né? Tivemos uma conexão linda com as pombageiras, pois é. Então aguardem aí que em breve a gente vai ter também com Exu, tá bom? Obrigado pela presença de vocês, uma noite linda. Amanhã às 9h30 estamos no canal do YouTube, e às 22 horas, amanhã eu vou confirmar, talvez a live aqui vai ser mais cedo. Eu falo nos stories amanhã, fiquem atentos, porque talvez não vai ser às 22 amanhã não, vai ser um pouco mais cedo a nossa live, tá bom? Amanhã, durante a semana vai ter as informações já, tá, Célia? Obrigado, gente, uma noite abençoada para todos.